Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live. Hoje, nossa live número 110. Hoje, sexta-feira, dia 12 de dezembro. Então, chegamos aqui no nosso horário tradicional de segunda a sábado, 7 horas da manhã, para mais uma live sobre desenvolvimento pessoal. Então vamos ao que interessa. Hoje mais um tema aqui sobre desenvolvimento pessoal, um tema bastante presente. Bom dia, obrigado por confirmar aí, João, tudo certo no áudio, tudo certo no vídeo. Então, um tema bastante presente no nosso dia a dia, apesar de ser algo abstrato, mas que nos acompanha, ou pelo menos deveria acompanhar, só que às vezes não nos acompanha da maneira muito correta, da maneira mais efetiva de ser, né? Ontem eu abri uma caixinha de perguntas, né, onde vieram algumas perguntas, e uma delas foi uma pergunta que tem a ver com esse tema que eu quero trazer hoje aqui, que é o tema, por mais que isso pareça romantizado, mas é um tema que está, por estar presente no nosso dia a dia, por estar sempre ali frequente nas nossas vidas, é importante a gente tratar sobre isso, é importante a gente falar sobre isso, que é o tema sobre como amar alguém, no sentido de se relacionar da melhor forma, né? Então, o Dr. Viktor Frankl, que é uma pessoa que eu cito muito aqui, um profissional que eu cito diretamente aqui sempre como uma referência, né, um psiquiatra austríaco que criou a logoterapia, ele falava muito sobre isso. Ele falava sobre um dos tripés, né, do sentido da vida, né, que era essa questão de ter alguém para amar, né, de como amar alguém. Ele falava os três elementos que compõem o sentido da vida, segundo o Dr. Viktor Frankl, dentro da criação da logoterapia que ele trouxe, eram os seguintes. O primeiro deles é servir a um ideal, ter um ideal ao qual a gente serve. O segundo deles é saber lidar com o sofrimento inevitável da vida, aquele tipo de sofrimento que às vezes vem e nos pega desprevenido, saber lidar com isso, saber que é inevitável. E o terceiro é ter alguém para amar. Esses três elementos compunham o tripé do sentido da vida, né? E um desses é o que eu quero falar hoje, que é sobre essa questão da nossa capacidade de amar, né? Esse elemento do amor propriamente dito. Então, ontem eu abri uma caixinha e aí uma das perguntas que veio, que foi bem interessante, a pessoa me fazia a seguinte pergunta: como saber se é amor? E óbvio que quando a gente está ali respondendo uma caixinha de pergunta, ainda que eu possa fazer isso em vídeo, que tem um pouco mais de tempo, mas a gente tem ali um elemento meio de bate-pronto, né? A intenção realmente é dar uma resposta que cause um primeiro impacto já em relação àquilo que a pessoa de repente pode não estar conseguindo enxergar de mais essencial, ou também uma resposta que vá colocar a pessoa a pensar sobre aquilo ali, né? E muitas vezes pensar de uma forma que talvez ela ainda não tenha enxergado aquele elemento, óbvio que sempre apontando para algo bom, algo que realmente pode ser útil, né, na vida delas. Então, às vezes eu faço isso com uma certa ironia, às vezes eu faço isso com um tom mais poético, mas sempre que eu dou uma resposta ali, às vezes eu brinco, poxa, lê umas 10 vezes isso que eu te escrevi, para de repente tu conseguir pegar a essência disso. E aí a pessoa perguntava assim, como saber se é amor, né? E aí a resposta que eu dei foi a seguinte: teria capacidade de enviar um presente para essa pessoa sem colocar quem foi o remetente? Né? Se tu tem a capacidade de fazer isso, né, tu consegue provar de fato que é amor, porque daí tu tá se importando genuinamente com a alegria, com a felicidade da pessoa, sem querer absolutamente nada em troca. Esse seria um primeiro tipo de definição do que é o amor de verdade, quando não vem nenhum tipo de elemento onde eu me beneficio com aquilo ali, a não ser com a felicidade do outro, com a felicidade do ser amado, né? Então, com base nisso, eu acabei também trazendo assim, o tema da live de hoje, né? Que esse amor a uma pessoa, né? Essa coisa hoje tão vulgarizada quanto esquecida, né? Então esse amor ao outro, no sentido mais profundo do termo, é algo extremamente necessário para que a gente seja humano, né? Sem esse elemento a gente não consegue ser um humano de verdade, né? É necessário para que a gente esteja dentro desse sentido da vida que o Viktor Frankl falava, né? Muita gente não está ainda dentro desse sentido da vida,
né? Porque muita gente não encontra esse sentido, né? Porque vive à margem dessa satisfação, vive à margem de uma satisfação plena, porque não consegue olhar para um ser humano e se debruçar sobre esse ser humano com esse elemento de amor profundo, né? E quando eu estou falando aqui de amor, não é somente o amor, né, de um casal, né? O amor entre duas pessoas, o amor romântico, mas muitas vezes o amor realmente que a gente tem por um filho, o amor que a gente tem por um amigo, o amor que a gente tem por um pai, por uma mãe, por um irmão, né? Tudo. Quando eu falo de amor, eu estou estendendo, né, ao nosso tipo de relação com o ser humano, né? Então, a primeira coisa que a gente já precisa ver para falar sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa definir, né, o que eu quero trazer aqui para vocês não é uma definição sobre o que é o amor, mas sim o que eu quero trazer é um modo da gente se relacionar com os outros, né? É muito mais importante do que a gente sair daqui dessa live hoje com uma definição. O que é o amor é a gente sair com uma certa forma de se relacionar com o outro que acaba muitas vezes na correria do dia a dia sendo perdido, né? É isso que eu quero trazer no fim das contas. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar, que fica muito claro para a gente entender, é que o amor ele não é apenas um sentimento, né? É a primeira coisa que a gente precisa falar aqui, né? O amor, ao contrário de ser só um sentimento, ele é um condensar de múltiplos sentimentos, né? Porque, para pensar, né? Quando tu começa ali a amar alguém, quando tu está no começo de uma relação, no início de um namoro, no início de um noivado, né? A gente sabe por experiência própria que uma série de sentimentos antagônicos, inclusive, coexistem ali no teu peito. Eu te dar um exemplo, ao mesmo tempo que tu tem aquele sentimento bom de estar ali com aquela pessoa, existe um certo sentimento, principalmente quando é no começo, assim, aquele sentimento terrível de, meu Deus do céu, será que eu vou ser abandonado? Será que essa pessoa, ela não vai me amar de volta, né? E se ela não me devolver o sentimento bom que eu tenho por ela, né? Ou então quando a pessoa vai viajar, vai ficar um tempo fora, vai ficar uma semana fora, vai ficar um mês fora, né? Principalmente ali quando é no início, sente uma certa angústia, uma certa saudade, uma coisa que não é nada boa, né? Então, só por essa análise prática, a gente já vê que o amor ele não pode ser somente um sentimento, né? Ele aparece de várias formas, inclusive muitas vezes antagônicas, né? Então, esses sentimentos eles aparecem dentro desse movimento do amor, então ele não pode ser só isso, só um único sentimento, né? Então esse é o primeiro ponto, né? A gente não pode olhar para isso como se fosse somente com essa definição, né? Então, eu amo aquela pessoa porque eu me sinto bem ao lado dela, mas tu sente bem quando está ao lado dela, e quando tu não está, pode estar sentindo justamente o contrário, né? Tu pode estar sentindo qualquer outra coisa, que não é o se sentir bem. Então, o que a gente precisa, né, entender aqui primeiramente é que esse tipo de amor ele não pode ser tratado somente com um sentimento. Ele vem muitas vezes regado de outras coisas que a gente precisa olhar com atenção, né? Então, a gente vê algo aqui que está para além de um sentimento, né? Então, como eu disse, a ideia, inclusive, aqui não é a definição do amor, né? Mas seria algo muito mais básico, né? Existe um certo modo de se relacionar com o ser humano, né? E quando a sua relação com esse ser humano, ela se diferencia disso que eu vou trazer aqui, né? Quando se distingue disso, a gente já não está mais numa relação pessoal, né? A gente já está se relacionando com um objeto. E é nisso que eu quero trazer o ponto de atenção de vocês para cá. Muito mais do que uma definição do que é amor, é começar a olhar para a forma que a gente está se relacionando com as pessoas, a forma que a gente está se relacionando com gente no nosso dia a dia, seja o nosso trabalho, seja a nossa família, seja a nossa casa, né? A primeira coisa, né, que a gente, eu vou dar um exemplo para começar, para a gente começar a fazer essa diferenciação. A primeira coisa que vem na cabeça quando eu olho para essa garrafa, por exemplo, né? Eu olho para essa garrafa, eu pego rapidamente qual é a função dessa garrafa, né? Eu consigo olhar rapidamente num passar de olho aqui que essa garrafa ela é feita de alumínio, sei lá, de inox, então ela tem uma função de servir água. Eu consigo olhar e pegar o papel rapidamente dessa caneca, né? A caneta também, mesma coisa, eu consigo olhar rapidamente, perceber do que a caneta é feita, qual é a função que ela tem na nossa vida, num olhar
a gente consegue pegar rapidamente a função, né, para que serve, ou seja, a gente consegue rotular o que é um objeto. Com uma pessoa, com o ser humano, isso não é possível. A gente não tem como fazer isso quando a gente está se relacionando com o outro, a gente não consegue ter essa definição de primeiro momento. Mas, né, muitas vezes é o que a gente acaba fazendo ou inconscientemente desejando, né? Para ver se às vezes a primeira coisa que ao olhar para a pessoa a gente já vem uma certa definição. Ah, essa pessoa é de tal modo. Só que isso é impossível, não tem como ser feito. Eu não tenho como saber, como prever qual vai ser o próximo movimento dessa pessoa. Se relacionar com o outro traz esse certo elemento de imprevisibilidade. Eu não tenho como definir, né, quem o outro é, o que ele vai fazer, né? Só que às vezes a gente quer atender por conta dessa necessidade de controle que a gente traz junto da gente. Muitas vezes a gente quer colocar um rótulo, né? A gente quer poder carimbar quem é aquela pessoa, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente se apresenta, quando a gente vai se apresentar, eu sou fulano de tal, sou tal coisa. E aí o outro já tem uma definição. Ah, então ele trabalha com isso. Então, de repente, ele é tal coisa, ele se comporta de tal modo. E a gente passa a objetualizar a outra pessoa como se ela também como se a sua função também pudesse ser definida. No momento, né, se eu apareço numa relação com esse tipo de julgamento, né, como um tipo de juiz, e eu me porto dessa forma diante das pessoas que eu estou me relacionando, né? Eu quero já ter uma certa definição de quem que ele é, eu estou tratando essa pessoa como se fosse um objeto, e aí é natural que as pessoas comecem a se fechar. Se eu estou o tempo todo condenando, se eu estou o tempo todo avaliando, se eu estou o tempo todo julgando, se eu estou me relacionando com a pessoa como ela se fosse um objeto, se eu não estou olhando para essa pessoa de forma atenta, se eu perco aquela coisa de ficar olhando no olho da pessoa, né? Se eu não estou dando a atenção para ela, né? Eu estou já, de certa forma, objetualizando essa pessoa, né? Eu estou tornando essa pessoa uma coisa e não mais um ser humano, né? Então, se eu entro numa relação já de costas, né? Eu já nem estou mais com atenção, se eu já saio rotulando, seria a mesma coisa que eu estivesse tratando essa pessoa como se fosse uma caneta. Não é algo mais humano, né? Então, o que é o ponto aqui? Sem essa atenção humana, né? Sem esse olhar de atenção, sem esse se interessar pelo outro, a gente de fato está vivendo à margem do que é ser humano, né? Então, olhar, entender e compreender, a gente não pode nunca perder essa capacidade. Eu sempre falo quando as pessoas trazem um tipo de tema, por exemplo, eu queria me tornar uma pessoa mais interessante, né? Como eu faço para me tornar uma pessoa mais interessante, que as pessoas prestem mais atenção em mim? Eu sempre falo que o primeiro movimento, a primeira receita para se tornar uma pessoa mais interessante é tu se tornar uma pessoa mais interessada. Se tu não te interessa de fato pelo mundo do outro, né? Se tu não te interessa de fato em recrutar essa força de olhar para a pessoa, de aprender a olhar, né, para ela, entender realmente o que existe naquele mundo interior dela, que é um mistério que só ela sabe muitas vezes, porque só ela viveu, né? Se a gente não consegue fazer isso, né, a gente realmente está vivendo à margem do que é ser humano. E aí a gente nunca vai realmente se tornar alguém interessante, né? A não ser que as pessoas estejam se relacionando com a gente por um outro tipo de interesse secundário, né? Mas aquela relação genuína ela não vai existir. A pessoa não vai se interessar por a gente porque eu nunca me interesso pelo outro, né? Da mesma forma, se a gente levar para o lado da profissão, eu só me torno alguém interessante numa profissão quando eu me torno alguém interessado por aqueles processos. Agora, quando a gente está falando de gente, quando a gente está falando de amor, quando a gente está falando realmente de lidar, de se relacionar com o ser humano, precisa ter esse elemento do interesse, né? Se eu não me interesso por alguém, eu nunca vou me tornar também alguém interessante. Mas óbvio que eu não estou falando que tu busque isso com esse objetivo de se tornar alguém interessante, mas sim porque essa é a única forma da gente se relacionar de uma forma humana. É dessa forma realmente que o amor está presente nas relações, né? Eu acredito que a ausência disso, né, se a gente se a gente perde isso,
né? Ao perdermos isso, pode ser uma grande causa dos males, né, da atualidade, onde a gente está objetualizando tudo, né? A gente acaba amputando essa maravilha de ser humano. Então nós somos convocados o tempo todo a ficar despersonalizando o outro. Eu brinco que a maior minoria que existe é o ser humano, é a personalidade humana, né? Essa é a maior de todas as minorias, né? Eu não sou o cara que gosto de muitas, vamos defender tal ideologia e tal, porque no fim das contas, né, um grupo de pessoas é formado por várias únicas pessoas, né? Então eu não posso definir algo como se fosse um grupo. Se eu quero realmente me importar e ajudar uma pessoa, eu tenho que olhar aquela pessoa como um ser único, né? Só que aí no nosso dia a dia a gente vai perdendo isso. E pior, a gente não perde somente com aquelas pessoas que a gente passa pelo elevador, a gente não perde somente com o flanelinha quando a gente estaciona o nosso carro. A gente vai perdendo muitas vezes isso com as pessoas que são as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Às vezes aquelas pessoas que a gente mais convive, a gente vai também despersonalizando ela, né? E aí a gente vai vivendo de uma forma reativa, né? Aquela pessoa talvez que é a pessoa que está mais perto, que está mais próximo, que está sempre ali, é aquela pessoa que eu já rotulei, né? Já vem essa pessoa de novo. E aí eu já vou tratando aquela pessoa como uma caneta, eu vou tratando aquela pessoa como uma garrafa, né? Então a gente não pode, né, se dessensibilizar nesse sentido. A gente não pode ficar rotulando o outro, que essa é a forma que a gente vai perdendo as maravilhas de se relacionar com alguém, esse amor no fim das contas, né, com A maiúsculo, né? Então, a gente vê isso, né, no nosso próprio colégio, quando a gente é pequeno, quando a gente entra, é natural que seja assim, né? Imagina, tá ali com o coleguinha, conheceu a pessoa, de repente está ali, tem alguns interesses em comum, vocês começam a conversar e daqui a pouco o professor, e óbvio que é normal que seja assim, já acorda, não, vocês dois estão conversando demais, podem sentar um lá do outro lado e o outro do outro. E é normal que seja assim para que seja colocada a ordem, né? Mas nesse momento já começa o elemento do tipo, aprender a matéria é mais importante do que eu me relacionar com alguém. Ou seja, a coisa está à frente da pessoa. Não estou dizendo que é errado, não, para que tenha esse elemento de ordem numa sala de aula, é normal que tem que ser assim. Mas, às vezes, na cabecinha da criança já começa essa coisa. Não, o importante não é conversar, eu não posso conversar com alguém, eu não posso me relacionar, o importante é ficar atento à matéria, porque o que importa aqui, no fim das contas, é passar de ano. A relação com o outro acaba sendo secundário, acaba sendo algo secundário. Por isso que fica aquela coisa, tomara que chegue o horário do recreio, que eu vou poder conversar com meus amiguinhos, né? Então já começa a se institucionalizar esse tipo de relação, né? Onde eu coloco as coisas à frente das pessoas, né? Então, que a gente não perca essa hierarquia de valores no nosso dia a dia, né? Que a gente entenda que pessoas são mais importantes do que coisas. Quando a gente fala, às vezes, de gestão de tempo, eu falo, não vai adiantar nada tu ter o melhor planner do mundo, né? Do que tu vai fazer em cada momento, em cada dia a dia, né? Em cada hora do teu dia, porque no momento em que surgir alguma urgência voltado para a pessoa, é importante que tu deixe todo o teu planner de lado e vá atender essa pessoa, porque pessoas são mais importantes do que coisas. O outro exemplo que eu dei, que eu sempre trago quando eu falo desse assunto, é a pessoa ali que foi ali defender alguém que teve a sua bolsa roubada, né? Então teve alguém, tem uma pessoa ali na parada de ônibus, aí passou um assaltante, roubou a bolsa daquela pessoa e saiu com a moto, e aí tu chegou ali para defender, de repente tu é alguém que tem um porte de arma, e tu olhou ali, aquela pessoa ela está em segurança, ela não está mais correndo risco de vida, aí o ladrão saiu com a bolsa dela, aí você, para fazer justiça com as próprias mãos, saca a arma, e o cara já foi embora, a pessoa está em segurança, não tem mais risco, a bolsa foi embora, tu dá um tiro na pessoa, e aí acabou matando aquele assaltante. Por mais que aquela pessoa não saiba que é um ser humano, senão não estaria fazendo isso, mas ainda assim é uma vida. O que tu fez naquele momento? A bolsa está acima de uma vida. Eu tirei uma vida para poder fazer justiça em relação à bolsa que foi levada, né? Óbvio que eu não estou dizendo aqui se tivesse algum risco, a pessoa estivesse sofrendo algum tipo de risco, principalmente quando é uma pessoa que está ali
podendo ter alguma perda da própria vida, é óbvio que tu vai defender e tu vai até as últimas consequências, principalmente se for uma pessoa que está sob teus cuidados. Mas eu estou falando de um exemplo de uma situação onde se foi a bolsa embora, mas a pessoa ficou. Ela está ali íntegra, ela está ali sem correr risco nenhum. Aí, para poder resgatar uma coisa, tu acaba tirando uma vida, ou seja, está colocando a vida abaixo de coisa, ainda que seja uma vida que não sabe que é humana, né? Então, a gente vai perdendo esse elemento do que é realmente uma pessoa, de se relacionar com ela e de conseguir amar alguém de verdade no nosso dia a dia. Então, é isso que é o convite de hoje, que a gente não inverta essa hierarquia, principalmente das nossas relações mais pessoais, que a gente consiga voltar, a partir de hoje, a olhar para as pessoas que estão convivendo com a gente como uma pessoa, se interessar realmente de fato por essa pessoa. Eu sei que com o dia a dia, com a rotina, isso vai se tornando difícil, mas a gente precisa praticar, né? Então, antes de entrar nessa filosofia, o amor é se sacrificar pelo outro, eu até acredito que é mesmo, né? Senão não teria respondido daquela forma a caixinha de pergunta. Mas antes disso, a gente precisa saber quem o outro é. Precisa vir esse elemento de se interessar pelo outro. Senão a gente quer colocar a parte filosófica na frente da raiz profunda de se relacionar realmente com uma pessoa, né? Da questão antropológica, de se interessar mesmo pelo outro, né? Então, o convite de hoje é esse, né? Que a gente não inverta essa hierarquia, que a gente não coloque as coisas à frente das pessoas. Aquela velha frase que a gente vê por aí, né? Que eu acho que faz muito sentido. A gente passou a amar as coisas, né, e a usar as pessoas, quando na verdade tinha que ser o contrário. As coisas foram feitas para ser usadas, né? Essa garrafa ela foi feita para ser usada por mim, né? Aí eu passo o correto é usar as coisas e amar as pessoas. Mas sei que não vai ser surpresa nenhuma se eu falar para vocês que muitas vezes a gente vê por aí, eu tenho certeza que vocês também veem isso, é muito comum hoje, a gente vê o contrário, né? As pessoas amando as coisas e usando as pessoas. Usando muitas vezes as pessoas para o seu benefício próprio para conseguir conquistar o quê? Conquistar coisas. Olha que doideira isso, né? Que insano isso, mas ao mesmo tempo é algo que está presente no nosso dia a dia. Então, que não sejamos pessoas assim, que a gente realmente faça a diferença. É por isso que a gente está aqui todas as manhãs, por isso que a gente está aqui sempre batendo papo sobre desenvolvimento pessoal, né? Então, que a gente consiga, de fato, exercer isso na nossa vida, né? Passar a amar as pessoas e usar as coisas, e não fazer o inverso. Então vamos praticar isso no nosso dia a dia, olhar no olho de quem está na nossa frente, se interessar mesmo por aquela pessoa, por aquilo que habita dentro dela, por como a gente pode ser mais útil, servir em relação a essa relação com a outra pessoa, e dessa forma a gente vai conseguindo ser uma pessoa melhor. Somente quando a gente consegue melhorar como indivíduo é que a gente consegue fazer uma pequena diferença, mas ainda assim uma diferença no mundo que a gente vive. Tá bom, pessoal? Então essa foi a live de hoje, como amar alguém. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido questões práticas para vocês aplicarem no nosso dia a dia. Então fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira a todos, deixando o agradecimento de hoje aqui, Giza Machado, bom te ter de volta aqui, Giza, seu Jorge Oneron, Franzolin, Tiana Knebel, Sabrina Serpa pela primeira vez aqui com a gente também, seja bem-vinda, e João Vitor Machado. Uma ótima sexta-feira, pessoal. Amanhã estaremos aqui de volta para falar sobre um tema muito importante chamado vitimismo. Então, se puderem estar presentes, eu sei que amanhã é sábado, mas estaremos aqui no mesmo horário, das 7 horas da manhã, para falar sobre esse tema que é tão recorrente dentro das rodas de assuntos sobre desenvolvimento pessoal, que se chama vitimismo. Então, se quiserem e puderem, estejam aqui, tá bom, pessoal? Um grande beijo, uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.